Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Desse ano de 2023, Deus inspirou ano passado para a gente estar pregando sobre um juiz de Israel, conforme os escritos do livro de Juízes, conforme o entendimento de que há 12 juízes. Tem gente que entende que há 13, coloca Baraque junto com Débora, mas entendo que são 12 juízes, não coloco o Baraque com Débora. A gente até teve a oportunidade de pregar sobre Débora, e é o terceiro domingo do mês. Então a gente vai estar aí produzindo aí essa série. A gente vai falar sobre o sétimo juiz, entendendo que, assim como os profetas, também tem juízes maiores e tem juízes menores. A gente falou de Tola no mês passado, e dessa vez a gente vai falar de Jair. Tola, eu acho que é um que tem menos versículos, né? Informação sobre ele, são 2 versículos. Jair tem 3 versículos. E a gente vai estar falando sobre esse tempo em que Jair tomou conta, mas a gente não fala só do tempo. Aqui não é um momento que a gente tem de... Claro, a gente sempre traz aí a informação, a gente traz aí conhecimento, mas é pregação, a gente prega sobre a pessoa. Então, o que a gente pode extrair de coisas sobre cada juiz, ou sobre o momento, ou sobre o acontecimento? Então a gente vem aqui e prega, a gente prega sobre o juiz, a gente prega com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então a gente vai pregar sobre esse período de Jair, né? Mas a gente vai pegar, trazendo algumas qualidades desse homem, que a gente consegue encontrar nesses 3 versos aí. Então, se você puder abrir em Juízes, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, Juízes, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, a gente vai falar sobre Jair, que foi o 7º juiz. A gente não vai trazer, não é escola não, isso aqui é pregação mesmo. Então, assim, a gente vai trazer aqui coisas pertinentes que a gente consegue encontrar. Tem sido para mim um desafio muito grande poder estar pregando sobre esses homens, mas porque algumas vezes, não poucas, tem muito pouca informação sobre eles, mas Deus tem dado graça. Então, Juízes 10, no verso 3, a gente vai falar sobre Jair, o 7º juiz. A gente vai pregar sobre ele. Jair, o 7º juiz. Diz assim em Juízes 10, verso 3. Presta bastante atenção, porque nesses pequenos trechos a gente encontra algumas coisas muito interessantes. Diz assim, depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camão. Pai, louvado e agradecido seja o seu santo nome. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã, tratar com cada um de nós, trazer as qualidades, Senhor, desse juiz,
para a nossa mente, para que a gente possa compreender, entender, para que a gente possa também, Senhor, poder fazer um balanço da nossa vida, fazer um balanço, Senhor, daquilo que somos e daquilo que pretendemos ser, entendendo, Senhor, que Tu és aquele, Pai, que traz a sabedoria para cada um de nós e que quer que extraia da Tua Santa Palavra coisas que possam nos garantir, Pai, acrescentar, na realidade, Pai, coisas para a nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Então, Pai, fala os nossos corações, não se aparta de nós em Teu Espírito, que o Senhor possa tratar conosco, Senhor, sobre essa situação desse juiz, expor, Senhor, essas qualidades para a gente poder também fazer aí uma autoanálise da nossa vida para ver se realmente, Pai, nós estamos sendo ou precisamos ou o que necessitamos melhorar para que a gente possa ter uma caminhada de vida, uma caminhada de fé pautada na Tua Santa Palavra, Pai, e alicerçado, Senhor, naquilo que Tu queres. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Então, dando sequência a essa série dos terceiros domingos de cada mês, onde a gente trata sobre os juízes de Israel, a gente hoje vai falar sobre esse sétimo juiz. A gente vai falar sobre o sétimo juiz de Israel. A gente está no mês de julho, no mês 7, então a gente vai falar desse sétimo juiz. E quem foi esse juiz? Esse juiz foi Jair. Não há problema nenhum, ou problema algum, se você não esteve nas outras exposições, onde a gente tratou, onde a gente colocou, onde a gente expôs esse tempo e esse período difícil da vida de Israel. Se você não veio em nenhuma delas, se você nunca viu nenhuma exposição acerca dos juízes que a gente tratou, nos últimos 6 juízes que a gente tratou aí nesse primeiro semestre do ano, não tem problema nenhum, porque não vai alterar nada. A gente vai estar falando aqui sobre o cenário, a gente vai estar expondo aqui sobre essa introdução do cenário, sobre o contexto da época, a gente vai falar. E se você já veio ou veio aqui todas as 6 vezes para poder ouvir, você vai ouvir de novo. Então, fica bastante atento, porque a gente sempre traz de novo os cenários, traz o contexto da época, para a gente poder falar melhor, para a gente poder tratar melhor, para a gente expor de uma maneira limpa e de uma maneira clara, para a gente poder compreender um pouco mais do que Deus quer falar conosco nessa manhã. Porque quando a gente vem aqui, o pastor apenas é um canal, é apenas alguém que entrega a carta daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E veja bem, não é um estudo, a gente não está aqui para estudar, a gente está aqui para expor, a gente está aqui para ouvir uma pregação. Obviamente, conhecimento ele é trazido quando a gente coloca a exposição, quando a gente prega algo na palavra de vida. Claro que o conhecimento nos é trazido, mas não é um estudo, a gente vai estar pregando sobre esse homem. Pois bem, nós estamos já falando de um tempo, um contexto, um cenário totalmente conturbado de uma época em que Israel viveu, um cenário onde há um percebimento de como Deus é e sempre teve um grande cuidado, sempre foi muito zeloso, sempre demonstrou muita fidelidade com o seu povo, mesmo esse povo não retribuindo de igual maneira, mesmo esse povo ele sendo infiel, mesmo esse povo sendo distante do que Deus deseja e da relação com Deus, mesmo esse povo não procurando manter nenhuma relação com Deus. É estranho, né, a gente falar isso, né? É estranho a gente falar de um povo que Deus separa para ele, que conhece a Deus, ou deveria conhecer a Deus, e esse povo ele não tem nenhum relacionamento com Deus. Esse povo não prefere se relacionar com esse Deus hora nenhuma. Mas Deus ele sempre buscou o homem, Deus sempre cuidou do homem, Deus sempre foi o garantidor do homem, Deus sempre foi fiel com o homem. Não foi você que achou Deus. Muitos se enganam achando, falando, olha, eu achei Deus. Você não achou Deus, Deus te achou. Deus te comprou, Deus te achou, Deus te amou, sempre vai te amar. Foi Deus que te buscou.
Deus mandou Jesus para você, para mim, para pagar as nossas dívidas. Foi Deus que entregou, foi Deus que fez. Foi tudo feito de forma proposital. Tudo teve o dedo de Deus. Todas as coisas têm as digitais de Deus. Tudo foi Deus. Deus sempre foi assim. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Desde a época da queda, bem antes da queda, desde a época da criação, Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo com o homem. E o homem sempre, não é coisa de hoje, a gente fala que é coisa de hoje, não é. O homem sempre, ele, na maioria das vezes, se distancia de Deus, se distrai do distanciamento de Deus. As distrações humanas nos levam muitas vezes a gente a se distanciar do Senhor. Mas a palavra de vida, quando a gente abre, e quando a gente consegue ter a ampliação do nosso conhecimento, ela nos libera a verificar esse cuidado que Deus tem com cada um de nós, esse zelo que Deus tem com cada um de nós, essa fidelidade que Deus tem com cada um de nós. E esse livro, o livro de Juízes, é um dos livros mais surpreendentes da palavra de vida. Ele tem características próprias de como mesmo em meio à indignidade de um povo, à imperfeição de um povo, ao desleixo do povo, à deslealdade da inobservância do povo de Deus, das suas ordens e mandamentos, Deus, Ele continuou e continua sendo um Deus de compaixão e um Deus de misericórdia. O Deus que sempre e em todo tempo se utiliza de graça, se utiliza de bondade para quem? Para com o seu povo. E não há nada melhor para a nossa compreensão do que a gente começar a falar dessa época, entendendo melhor o lugar, o cenário, quem eram essas pessoas, quem eram esses juízes, porque muita gente tem ideia errada da função desses juízes naquela época. Eu estava hoje de manhã falando com uma pessoa. Eu ontem passei o dia inteiro estudando. Ah, é mesmo? Eu falei, ontem eu peguei a palavra e fiquei o dia inteiro estudando a palavra o dia inteiro. Não sei, cara, fiquei estudando uma parte da época lá que eu queria ler e fiquei estudando a palavra de Deus. Aí eu falei, para pregar hoje? Eu falei, não. As pregações de hoje, elas foram feitas na terça-feira. Terça-feira já estava feito tanto de manhã quanto de noite. Eu fui estudar porque eu gosto de estudar. Eu tenho dificuldade para ler. Eu falei, mas você não pode ter dificuldade para ler. Você tem que gostar de ler a palavra de Deus, porque se você não ler a palavra de Deus, você vai ser um prato cheio para ser enganado, pelo que qualquer pessoa pode falar para você. E eu estava até comentando com essa pessoa, eu deixei de ir em alguns grupos aí de célula, essas coisas assim, grupos mais... Porque eu ouvia muita coisa que eu não era compatível com aquilo que estava na palavra, que era repassado, e por falta de conhecimento, as pessoas iam colocando no seu coração, porque o pastor falou, porque o bispo falou, porque alguém falou, mas não estava na palavra. E eu falei, você tem que ler, você tem que entender, você tem que compreender a palavra, para você poder não ser enganado, para você poder alimentar a sua fé e não ser enganado. E muita gente tem ideia errada da função desses juízes daquela época, porque muitos pensam que aqueles juízes eram pessoas que ficavam sentadas, como juízes lá no tribunal, sentados e ficam julgando causas do povo de Israel. Não. Claro que eles tinham também essa competência de poder julgar algumas causas, algumas coisas que chegavam nas suas mãos, mas não era a função desses juízes especificamente. Esses juízes que são separados e que a gente tem tratado durante esse tempo e esse período nas pregações, eles são libertadores alçados por Deus para conduzir o povo de Deus às vitórias contra seus inimigos. E sempre falo, não deixo de falar, as pessoas sempre têm também essa impressão que os inimigos são sempre os inimigos militares. Não, então são os inimigos dos exércitos de Amon, não são os inimigos do exército de Moabe, não são os inimigos dos exércitos
físicos. Nossos, então, na nossa época, então, nós temos muito mais inimigos morais, muito mais inimigos éticos, muito mais inimigos religiosos do que qualquer coisa. E esses juízes, eles eram justamente isso. Eram libertadores, não só dos inimigos militares, mas dos inimigos morais, dos inimigos religiosos. Eles eram salvadores, possuíam aptidões singulares, eram aptidões que eram endossadas e habilitadas pelo Espírito de Deus. E olha, não foi um pequeno período da história, não foi, muito pelo contrário, foram cerca de 350 anos. Começou a se desenrolar esse período a partir da morte de Josué até a conquista de Canaã, e imediatamente antes de Samuel, que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. O cenário, a época, era intermitente. O povo vivia no pecado da apostasia, da renúncia da fé. Muitos hoje vivem assim, mas muitos hoje também dobram o seu joelho ao Senhor. Não pense que nós vivemos num mundo de apostasia só agora, não. Toda a vida houve apostasia, houve períodos em que as pessoas renunciaram à sua fé. Acontecia que aquele período era intermitente e cíclico: apostasia, renúncia da fé, opressão pelo inimigo, e como eu falei, o inimigo podia ser militar ou não. O povo então parece que despertava, se lembrava, clamava a Deus. Deus mandava então um juiz libertador, e enquanto esse juiz, esse libertador estava vivo, o povo vivia um período de tranquilidade, até que esse juiz morria e o povo voltava para o pecado e na apostasia. Rapaz, que povo duro do coração. Aí o povo estava comigo, aí começava tudo de novo. É importante a gente ter essa consciência de que o pano de fundo para a opressão do povo de Deus pelos seus inimigos era a apostasia. Esse era o pano de fundo para a opressão do povo. O povo se sentia oprimido por causa da apostasia. Quantas pessoas elas não estão, não digo dentro da igreja, mas na presença do Senhor e dentro da igreja, porque estão frias na fé em Deus. E eu não digo nem adorando a Deus pagãos, como eles faziam antigamente. Pessoas que estão frias. Não, pastor, eu sou crente, eu sou cristão, dentro da minha casa. Eu sou crente e sou cristão dentro de casa. Eu sou crente e sou cristão na minha casa. Você é salvo saleiro. E salvo saleiro não serve para nada. Sal tem que misturar. Misturar para que ele possa ter as suas propriedades colocadas e feitas para poder surtir efeito. As pessoas querem ficar em casa. Agora nesse negócio da internet não piorou, mas amém. A palavra de vida diz que o povo de Israel serviu ao Senhor por todos os dias de Josué e dos anciãos que viam as grandes obras feitas pelo Senhor. Mas aí morre essa geração, levanta-se outra, essa não conhecia, apostatou do verdadeiro Deus, renunciou à fé no único e verdadeiro Deus, começou a servir outros deuses. Essa geração ela não viu, não ouviu, não conhecia pessoalmente a Deus, nunca viram as grandes coisas que Deus fizera para Israel. Então abandona a Deus, serve a Baalaíns, começam a servir a Baal. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Isso é culpa da geração anterior, que não manteve na mente e no coração daquelas pessoas as obras e os feitos de Deus. Não houve preocupação necessária da geração mais velha passar conhecimento do Senhor para os seus filhos. Tem gente que reclama dos filhos, mas se parar às vezes para fazer uma autoanálise, o que você fez para educar eles? Como é que você educou? Qual o tempo que você investiu neles? Ah, mas tem que trabalhar, tem que colocar dinheiro em casa, assim.
Eu não tenho tempo, às vezes. Irmão, você arruma tempo para cada coisa, não vai arrumar tempo para educar filho. Você arruma tempo para cada besteira e não tem tempo para educar filho, para vir na igreja, para poder fazer as coisas certas. A gente tem que se preocupar em poder levar para essa geração que está por vir a palavra de Deus. Isso faz parte da nossa competência. As gerações depois de Josué e dos anciãos que foram seguindo, eles não expulsaram os cananeus restantes da terra, ali da terra onde eles dominaram, onde Deus deu para eles ficarem. E o mais bizarro disso tudo é que, em vez de destruir os cananeus, os israelitas, eles começaram a lutar entre si, destruir uns aos outros. E aí, quando a gente passa nos dias de hoje, parece que nada mudou. É notória a percepção de quanto é prejudicial para nós a presença das coisas do mundo dentro da nossa vida, dentro da nossa igreja, dentro do nosso dia a dia. A gente tem que estar vigilante, ser prudente. A apostasia é um dos sinais da segunda vinda de Jesus. A igreja de Cristo sempre foi. Não se iluda com isso. Sempre foi, é e sempre vai ser atacada. Sempre vai ser ferida. Não é algo novo. Não é algo para sentir pena, não. Não é algo para ficar chateado, não. É a luta que a gente tem. Mas nós, como nação mais alta do que a neve, jamais a gente pode deixar que as influências do mundo invadam de uma maneira até sorrateira a nossa vida como cristão. Desestruturação de família, valor moral, valor ético invertido, iniquidade se espalhando, a humanidade se afastando, se esquecendo de Deus, integridade espiritual sendo ferida. Devemos ter o verdadeiro conhecimento do Senhor em nossa vida para que possamos ser íntegros espiritualmente. Por isso que toda vez que, quando eu pego o microfone aqui, ou na maioria das vezes quando eu pego o microfone aqui para dar um bom dia, para dar uma boa noite, para dar a paz de Cristo, eu dou graças a Deus que você está aqui. Isso não significa não só que você compreende, mas que você também deseja adorar e conhecer cada vez mais desse Deus. Isso é que me traz a esperança, a expectativa de que a igreja do Senhor ela avança, mesmo em meio ao esfriamento, mesmo em meio à apostasia. A gente tem que deixar o mundo do lado de fora. Não tem nada para nos oferecer. A gente tem que cuidar de nos enchermos de Deus. Se tem gente que não quer, deixa lá fora. Ah, mas já teve aqui dentro também. Então, se já teve aqui dentro, já teve oportunidade. Já ouviu. Não, mas o que eu posso fazer? Faça aqui dentro da vida. Deus falou para ele: olha, esse filho aí que você vai ter no seu pecado, ele vai adoecer, ele vai morrer. Amém. Quando o garoto começou a adoecer, ele foi lá, começou a jejuar. Jejuar. Quando o garoto morreu depois de 7 dias. Morreu. Ele foi, se levantou, quando morreu, levantou, se banhou, lavou, se ungiu. Disse que ele foi à casa do Senhor, adorou o Senhor, voltou. E ele falou: vem cá, tem pão? Estou com fome, quero comer. E o pessoal não entendeu nada. Seu filho acabou de morrer. Ele falou: o que eu posso fazer? Enquanto ele estava vivo, e Davi sabia que Deus não queria matar a criança, porque Deus havia avisado a ele, através de Natã, o profeta, ele fez o que lhe cabia, ele orou. Agora ele não podia fazer mais nada, não tinha como o garoto retornar a ele, mas ele sim podia, e ele fala isso: eu vou me encontrar com ele. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que orar. A gente não pode também ficar com pena das pessoas o tempo todo também, não. Tadinho, coitado, nem ficar aborrecido. Nem uma coisa nem outra. Se você quer o bem de alguém, corre por ela.
jejue pela vida dela. Peça para que Deus possa tocar ela. Porque é isso que a gente pode fazer para essas pessoas. Deus, Ele é tão maravilhoso, tão admirável, que Ele ensina, corrige e disciplina seu povo. Aquele povo se esquecia de Deus, e não só se esquecia de Deus, servia outros deuses, e Deus disciplinava. Usava os povos circunvizinhos de Israel, que oprimiam, subjugavam, faziam sofrer seu povo. Porque Deus, Ele é justo, e o justo, Ele traz juízo. Eu não sei se você sabe, mas o justo, ele é justo porque ele traz juízo. E o juízo é o quê? É cumprir a lei. Ser juiz é cumprir a lei. E Deus, ele traz juízo. Só que no juízo de Deus, ele revela amor, ele revela compaixão com o povo. Então a gente tem que às vezes enxergar as coisas também pelo lado um pouco espiritual também, nem sempre pelo lado carnal. Porque Deus, ele via uma oportunidade naquela situação da apostasia para poder trazer a opressão do povo, para disciplinar o povo. E o povo se voltava a Deus. Então, nesse entendimento que a gente já teve, já falou, já explicou, e sempre explica, vai explicar até o final do ano, se assim Deus permitir, a gente vai falar agora do sétimo juiz, que é Jair. Foi o sétimo juiz de Israel, foi o sétimo juiz no tempo do Antigo Testamento. E a liderança de Jair, o início da liderança dele, começou principalmente nas tribos lá do norte, que possivelmente também foram julgados por Tola. Lembra de Tola? A gente já falou sobre ele no mês passado. Ele liderou os filhos de Israel após a desastrosa pretensão de Abimeleque, filho de Gideão, que tentou estabelecer uma monarquia não autorizada lá em Siquém, na cidade de Siquém. Mas em conexão com a liderança de Tola, o texto bíblico não faz referência a um inimigo específico que tenha oprimido os israelitas. E acontece a mesma coisa com Jair. Jair não lutou com nenhum povo de maneira militar, não foi com nenhum povo, que ele lutou de uma maneira em que ele teve que pegar alguns homens, espadas, armas e lutar fisicamente. Não. Jair, provavelmente o nome significa ele ilumina. A Bíblia menciona outro Jair antes dele, que também foi um conquistador da tribo de Manassés, durante a conquista do território a leste do Jordão, onde ele conquistou muitas aldeias que ficavam lá na fronteira de Bassã, de Gileade, que justamente eram conhecidas como Ravote Jair, que justamente quer dizer aldeias de Jair. Assim como Tola, o juiz que o antecedeu, Jair tem menção nesses 3 versículos apenas. Mas acredite se quiser, já nos é suficiente para a gente extrair lições e informações importantes para o nosso crescimento espiritual. Então vamos, a partir dessas informações sobre Jair, o sétimo juiz, tirar e mostrar virtudes que demonstram a grandeza desse homem. Nesses 3 versos, poucos versos, e através dela, espalhar fé no nosso coração, gerar fé através disso. A primeira virtude que eu encontro desse homem é que Jair foi um homem de convicção e de atitude. Olha o que diz lá em Juízes 10, 3. Presta bastante atenção. Diz assim: depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Jair foi um homem de convicção, foi um homem de atitude. Por quê? Porque ele teve atitude para se levantar e julgar Israel. Diz a palavra, depois dele se levantou Jair. O homem se levantou para julgar. Porque não basta, meu irmão, a gente está inconformado com a situação, não. Não basta você estar chateado com a situação, não. É preciso, às vezes, a gente se levantar para fazer alguma coisa. É preciso a gente se levantar com o nosso inconformismo para tentar modificar as coisas.
E esse homem teve convicção e atitude. Porque disse, depois dele se levantou Jair, não disse que Deus levantou ele. E esse depois dele é depois de Cora. Depois dele se levantou Jair. Jair estava convicto que ele tinha que tomar a frente do período pós-Cora. Ele tinha convicção que ele tinha capacidade de poder fazer a mesma coisa que Cora fazia. Então ele se levanta. Depois dele se levantou Jair. Foi Jair que se levantou. Foi a convicção e a atitude de Jair, que é uma virtude de um homem de Deus, que fez com que o povo continuasse a não ser oprimido. A nossa relação com Cristo muda a nossa forma de pensar, sabia? A nossa relação com Cristo muda a nossa forma de pensar quando a gente alinha nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E assim a gente assume a posição que Ele nos confiou para a gente executar seus planos e propósitos. Foi isso que Deus fez. Ele teve convicção no coração dele. E ele tomou uma atitude, porque também não basta ser apenas convicto de uma situação. Tem que ser convicto e tomar uma atitude. Não, eu tenho convicção que Deus salva. Eu tenho convicção que Cristo é o Messias. Mas eu não adoro. Eu não tiro meu tempo para louvar. Eu não abençoo e sustento a casa do Senhor. Não basta apenas ter convicção, tem que ter atitude também. Paulo diz em Romanos 12:2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente não se amolda aos padrões desse mundo, a gente vive pela fé. E é assim que a gente consegue ser agente transformador desse mundo. Só assim as nossas convicções, as nossas atitudes da nossa mente vão nos fazer experimentar o melhor de Deus. O mundo, ele já está perdido e ele caminha cada vez mais para a perdição. E as pessoas têm seguido os desejos do seu coração, da sua carne, se esquecido que um dia vão prestar conta de tudo a Deus, porque um dia vai chegar em que nós estaremos sentados ou em pé, sei lá como será, mas à frente de Deus, dando conta de tudo que a gente fez aqui na terra. Parece que voltamos aos tempos de Sodoma e Gomorra e a gente não tem dado a importância à realidade que a dia que passa. A gente inverte e viola os valores que Deus estabeleceu. Isso nos torna cúmplices dessa decadência moral. Nós, Igreja de Cristo, não estou falando do CPF não, não CPJ não, nós, Igreja de Cristo, nós estamos sendo cúmplices dessa decadência moral que o mundo vive por conta da falta da nossa atitude. Nós temos até convicção, mas não temos atitude. Alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus nos coloca em um lugar seguro, abre os nossos olhos da fé. A gente passa a olhar de uma forma positiva, não pelo poder do pensamento positivo ou qualquer outra crença, não, mas por confiar no poder de um Deus que nos ama e deseja o melhor para nós. Jair, ele se levantou convicto e com atitude, e é justamente isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos agentes transformadores desse mundo caído, porque o amor de Deus ele é incondicional, mas as promessas de Deus elas são condicionadas, e elas se estendem da terra à eternidade. A gente precisa manter os padrões elevados. Esse século, ele caminha para a destruição moral, espiritual, social, política, cultural, familiar. É um momento de degradação. E você não precisa ir longe, você não precisa ter uma televisão, você não precisa ter internet. Até quando
Nós vamos nos conformar com o que o mundo tem imposto aos nossos olhos. Até quando a gente vai ficar sentado deixando o mundo brincar? A gente tem acesso a toda a sujeira do mundo, a internet, a televisão, apela cada dia mais para ganhar audiência, e a gente não vai fazer nada. Diz a palavra que depois dele se levantou Jair, um homem convicto e com atitude. Há um declínio moral generalizado, estatísticas crescentes de divórcio. Eu sei porque eu vivo dentro do Tribunal de Justiça. Você vai nas varas de família, tem mais lá audiência. Audiência de divórcio, audiência de alimento, comportamento sexual de jovens e adolescentes, cada vez mais depravados, crime, vício. Meu irmão, o cristianismo não é meramente uma viagem semanal à igreja, não. Tem gente que acha que o cristianismo é uma viagem semanal à igreja. A gente precisa adotar os elevados padrões de Deus e viver uma vida coerente aos seus princípios. Porque se a gente pensar que já acabou, que a gente já está no nível bom, aí mesmo que a gente dá um passo de cair. A gente tem que entender que a gente tem que evoluir, tem que crescer, tem que amadurecer, colocar em prática as teorias quanto a transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Só assim, eu e você, a gente vai conseguir desfrutar de uma vida plena, abundante, vitoriosa. E aí sim, a gente vai poder comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quem faz a diferença, quem é responsável por isso, somos nós. Deus tem planos maiores e mais altos para nós. Estabelecer padrões elevados, padrões de excelência, viver um estilo de vida divino nos trará paz, estabilidade e bênção futura. Às vezes, a gente não quer pagar o preço por manter um padrão elevado, porque a gente vai ter que selecionar os nossos amigos, vai ter que selecionar nossas companhias, a gente vai ter que abrir mão de coisas. Mas só assim, meu irmão, você pode ter certeza que você vai ter paz, para saber que você está fazendo a escolha certa. Não se conformar com as coisas desse mundo nos faz cada vez mais apaixonados pelas coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são lindas e eternas. O inconformismo de Jair fez ele levantar e julgar Israel, não por um período pequeno, não, por 22 anos. Um homem se colocou à disposição de Deus e do povo para fazer um nobre e especial tarefa, que era julgar Israel. A segunda virtude que eu encontro é que Jair, ele foi um homem justo. Está lá no verso 4. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e ele tinha 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Além de um homem convicto e de atitude, ele era justo. A parte A desse verso diz que Jair foi um pai que procurou ser justo. E ele começou a olhar na sua própria casa. O texto diz que ele tinha 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades. Sabe o que isso quer dizer? Que cada filho dele tinha um direito igual ao outro. Todos eles tinham um direito. Ele foi justo com a sua família. E um homem que é justo na sua casa, possivelmente vai ser justo fora dele. Salmo 112, 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. É certo que a palavra diz que não há nenhum justo na terra, porque ninguém é justo pelos méritos ou virtudes. Todos somos pecadores, mas quando a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, Ele nos declara justos. Somos justificados mediante a fé. E aí, a gente tem paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz
principal é Romanos 5:1. Ao justo nasce luz nas trevas. O nascer da luz significa entendimento, sabedoria. Justiça é um atributo de Deus. Justiça é uma das características próprias. É uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus, ela se manifesta e se revela através do Evangelho, da mensagem da salvação de Jesus. Jair era justo. E se Jair era justo em casa, possivelmente agiria de justiça com Israel. A gente tem que refletir se nós somos justos ou injustos. E a gente tem que começar a pensar na nossa casa. Terceira e última virtude para a gente ganhar a final. Jair foi um homem próspero, e eu vou usar o mesmo verso. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e ele tinha 30 cidades, que chamavam a voz de Jair. Então, de hoje, as quais estão na terra de Gileade. A descrição dos 30 filhos de Jair, que andavam sobre jumentos e governavam as cidades, provavelmente era indicativo de grande poder, influência e riqueza da família de Jair. Naquela época, não era qualquer um que podia ter 30 jumentos, não. A gente pensa no jumentinho, né? Aquela coisinha e tal, né? Aquele pangarézinho. Não era qualquer um que tinha, não. 30 jumentos. Eram as pessoas mais ricas que tinham essa quantidade. Era sinal de prosperidade. E sabe por que ele era próspero? Porque ele trabalhava com o Senhor e o povo. E aí, o que Deus fazia com ele? Recompensava ele. Prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado. Eu creio que quase todos os seres humanos cobiçam ser prósperos. Eu acho que, e penso, que a maioria dos seres humanos deseja atingir padrões de vida que lhes garantam uma contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. Eu penso que todos nós queremos ser prósperos. E normalmente essa prosperidade é relacionada com a abundância de bens, riquezas materiais. Mas para nós cristãos, a prosperidade é uma das virtudes conquistadas a partir do seguimento de regras e mandamentos estabelecidos por Deus. Quando eu sigo as regras e os mandamentos estabelecidos por Deus, eu vou ser próspero. Eu vou ser próspero. Porque eu vou estar realizando os planos e os objetivos de Deus. E o meu galardão, ele vai estar guardado. Por ter e andar pela vontade de Deus, seguindo a sua palavra, as suas regras, na minha conduta, no meu dia a dia. Para finalizar, verso 5, para a gente orar. E Jair morreu e foi sepultado em Camã. O texto bíblico diz que quando Jair morreu, ele foi sepultado em Camã. Possivelmente também em Gileade. Jair depois não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia. Há outras duas pessoas que têm o mesmo nome, mas que viveram aí na sequência da história de Jair. O pai de Elã, o homem que matou o irmão dos gigantes Golias, se chamava Jair, que é o nome que a gente ensina. Também, Edom Jair, que pertenceu à tribo de Benjamim, foi o pai de Mardoqueu, o tutor de Esther. Jair, assim como Tola, foi levantado e usado como juiz. Maior ou menor, irmão, é só para facilitar mesmo o estudo teológico. O que importa é que, assim como Gideão, como Sansão, como Débora, Jair, ele teve o mesmo privilégio de ser usado por Deus. O mesmo privilégio. Tem gente que se sente inferiorizado ou se sente menor porque Deus não me usa. Deus está te usando agora.
Deus sempre usou, Deus sempre vai te usar. A gente tem que achar e procurar alinhar as coisas de Deus à nossa vida. Ter convicção, atitude, procurar ser justo. Deus ele vai entregar para cada um de nós a prosperidade que é andar na sua presença. Não há nada mais próspero para a vida de um cristão do que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem mais nada. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que Davi fez quando se arrependeu? Senhor, não se aparta de você. Ele sabia que não haveria e não há bem maior na vida de um homem, de uma mulher de Deus, do que a presença de Deus na sua vida.